Oi, seres de luz, aqui é Carla Dalla Longa, do Alecrim Dourado, Terapias e Cursos Livres. Para quem não me conhece, eu sou professora, terapeuta, consteladora, facilitadora de barras de axis e mestre Reiki. No último vídeo nós falamos sobre a capacidade inata do ser humano conectar-se com algo maior, com o nosso Criador, do lugar de onde viemos. E hoje gostaríamos de refletir como isso acontece na prática, compreender melhor nós aqui na terceira dimensão, as nossas origens, quem somos de fato. Então, quando Deus separou os céus e a terra, Ele criou ali o primeiro plano de existência terreno. A terra, a rocha, os cristais, tudo que contém a terra. Diminuindo a temperatura da terra, a água, o ar, vem a vegetação, o segundo plano de existência. E depois vem os animais, a carne. E se nós vamos fazer uma análise do nosso corpo, a primeira dimensão está dentro da segunda dimensão. A primeira e a segunda dimensões estão dentro da terceira dimensão. Então, se fizermos uma análise laboratorial do nosso sangue, do nosso corpo, os elementos da tabela periódica também estão neles. E qual a diferença entre os animais e os seres humanos? Nós temos uma consciência, uma vida um pouco diferente dos animais. Cada animal é ele mesmo do início até o fim da sua vida. Um gatinho, por exemplo, é um gatinho do começo até o final. Um cachorrinho será um cachorrinho do começo até o final, assim por diante. E nós, seres humanos, temos escolhas. Eu escolhi ser professora, eu escolhi ser terapeuta. Então nós escolhemos. Nós não somos apenas seres humanos do início até o final das nossas existências. Nós temos o livre-arbítrio. E então, o que é essa consciência? De onde vem essa consciência? O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, uma pessoa fantástica no estudo da glândula pineal, ele traz um esclarecimento imenso sobre quem nós somos. Então ele diz, um aparelho tecnológico, como que ele funciona? É o jornalista que está dentro da televisão, é a novela que está dentro da televisão. Então assim seríamos se a nossa consciência estivesse somente dentro do nosso corpo, como o nosso cérebro, por exemplo. Materialistas podem pensar, não, é o cérebro que tem ali os pensamentos e a consciência. Imagine o computador que você usa. Quando nós compramos um computador, ele vem vazio, sem programas. E então, quem é que coloca os programas naquele computador? Existe um programador, existe o criador do programa. Então, nós somos os programadores do nosso próprio corpo. E todo ele, da forma que é, foi criado combinantemente com a nossa vibração. Nós que demos o comando. O Dr. Sérgio diz, os genes não trabalham sozinhos se não tiver um comando. Um coração não se forma se não tiver um espírito no comando. Se nós olharmos a materialidade, tudo que vemos, então, acreditamos em tudo que vemos, mas o que vemos? O que nós vemos é a luz refletida nas coisas e não as coisas. Do que nós somos feitos? De átomos. O que o átomo possui na sua superfície? Elétrons. Então os elétrons se repelem, eles não se encostam. Então, na verdade, eu nunca toquei em nada, eu nunca encostei em nada e eu nunca vi nada. Eu apenas vi a luz. Então, imagina um mistério que somos e que não somos apenas terceira dimensão. Quando a gente olha para esse lado científico, a própria ciência vai desvendando o mistério.
vai desvendando o mistério, nos trazendo mais mistérios. E então a glândula pineal, que está lá no centro da nossa cabeça, é a responsável por fazer essa leitura, através do que os nossos olhos levam até ela. Então ela percebe se é dia, se é noite, e então nós temos sono ou nós despertamos, e também produzimos todos os hormônios do nosso corpo. Tem alguns que são produzidos mais durante o dia, outros mais durante a noite. E nessa glândula, ele descobriu que existem cristais de apatita. E esses cristais são os responsáveis por essa conexão. Algumas pessoas têm mais cristal que outras, e ele percebeu que existe aí uma conexão um pouco diferente quanto ao número de cristais. Quanto mais cristal a pessoa tiver na glândula pineal, ela vai conseguir aproximar dela outras consciências. Então, o trabalho maravilhoso que teve a doutrina espírita de mostrar para nós seres humanos que existe a quarta dimensão, que é a conversa com outros espíritos, né? Nós falamos até a terceira dimensão, e quando morremos, vamos para onde? Aonde que essa consciência que é comprovadamente real, que não é desse corpo, ela está em, vamos dizer, algum lugar, mas não é um lugar, é um estado de consciência. Ela vai ficar na quarta dimensão. E a doutrina espírita fez esse trabalho de mostrar, comprovar com histórias, com contato, e muitas pessoas nasceram com essa missão de mostrar para os seres humanos que existe a quarta dimensão. Então, quanto mais cristal tiver na pineal, mais a pessoa aproxima dela outras consciências, que é o que o espiritismo chama de mediunidade, de incorporação. E então as pessoas incorporavam, entravam em contato com outras consciências. E isso traz, às vezes, um susto, porque é algo que não é real para a terceira dimensão. Então, muitas eram tidas como loucas, muitas eram internadas em manicômio, né? Então, a doutrina espírita ela foi fundamental para isso, para trazer clareza, encaminhar as pessoas, e então cada um de nós poder se encontrar através desses estudos e se conhecer um pouco mais. Hoje a ciência, como eu dei o exemplo do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, vem também comprovar isso. E o que ele diz? Quanto menos cristal a pessoa tiver, então a função dela será outra. Não de aproximar a ela de outras consciências, mas sim de ela desdobrar, ou seja, ela sair do seu corpo. E hoje existem um grande número de pessoas na Terra que tem essa mediunidade, a de desdobrar-se. Então, se você, de repente, quando está num lugar, você faz uma leitura maior até do que você mesmo, das pessoas, ou você nem sabe que está fazendo isso, você nem sabe que está lendo este lugar, você nem sabe que está lendo as outras pessoas, mas você acaba tendo algumas sensações e emoções que faz você mesmo se confundir, e você não sabe mais o que é seu e o que não é seu, e você pensa então que está depressivo, você pensa que você é bipolar porque você não tem controle das emoções, e de repente o que você está fazendo é isso. Você está fazendo essa leitura dos ambientes e leitura das pessoas. O Dr. Sérgio Felipe diz que de hora em meia as pessoas desdobram, de hora em meia. E algumas desdobram um pouco mais, outras desdobram um pouco menos. Então, a mediunidade falada no Centro Espírita, ela fala destes contatos, né? Então, no Centro Espírita fala mais da incorporação, e agora o que a gente vê de novo, de mais novo, é as pessoas falando então dessa outra habilidade que o ser humano tem, porque todos nós somos médiums,
no sentido de contactar com o nosso Criador, de contactar com outros planos de existência. Uma que não somos daqui, viemos de outro plano de existência. Então é claro que nós somos médios e contactamos com aquele lugar. Quando a gente dorme à noite, por exemplo, o nosso espírito não dorme, é o nosso corpo que dorme. E aí, aonde que nós estamos? E é claro que nós estamos em contato com essas outras dimensões, com esses outros planos de existência. Aonde que está o perigo? Nos dois tipos de mediunidade, tanto de incorporação quanto de desdobramento. Então imagina uma árvore, cresce para cima, não é para os lados, é para cima. E então a copa de uma árvore se contacta com o alto e as suas raízes estão na terra. Imagine se essas raízes não forem profundas, não forem bem alicerçadas e ela cresce muito, cresce muito, cresce muito. Ela chega uma hora que ela vai tombar. Assim nós somos em mediunidade. Esse crescer para o alto, a habilidade de contactar-se com o alto, precisa que tenhamos raízes profundas, bem alicerçadas. E como que nós, seres humanos, nos alicerçamos? Descobrindo a nossa identidade, sabendo quem nós somos. Então, se nós olharmos para as pessoas que são viciadas, que vão para o alcoolismo, de repente elas buscaram isso como um anestésico para algo que elas sentiam e elas não sabiam muito bem o que era. Então, muitos alcoólatras são alcoólatras porque não dão conta daquilo que sente. Então, muitas vezes estão sentindo dores do outro. Muitos jovens buscam o vício. Então, você para um pouquinho para pensar que muitos e muitos desses jovens que buscaram o vício é porque eles têm uma grande habilidade de conexão. E é claro que cada vez mais as pessoas estão nascendo na Terra com a habilidade dessa conexão. Mas como a nossa sociedade não instrui, a família não instrui, a religião não instrui para isso, chega um ponto que eles não dão conta. E o que a gente melhor consegue de fazer é ainda julgá-los e dizer o certo e o errado, e isso é bom e isso é ruim. E isso não é o suficiente para eles. Eles não dão conta mesmo. Como já chegou também períodos da nossa vida que a gente não deu conta. E às vezes também ficamos doentes, né? Quando não buscamos vícios, nós também podemos chegar a ficar doentes. Muitas pessoas foram diagnosticadas como bipolar e não são bipolar. Na verdade, elas têm uma conexão com outras personalidades e elas não sabem o que são, e daqui a pouco são elas e daqui a pouco são o outro. Muitas pessoas também são tratadas para epilepsia, são epilépticos. E até o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira diz, esses dois distúrbios são tratados com a mesma medicação. E são medicações que diminuem transes. Olha que engraçado, né? Então hoje eu gostaria de deixar essa reflexão com vocês, de nós podermos olhar para nós mesmos e observarmos o que está acontecendo. Quando que sou eu e quando que não sou eu. E não são 15 minutos de vídeo, 15 minutos de conversa que vai fazer com que a pessoa se encontre totalmente. É apenas um início, é apenas uma reflexão, é apenas você parar e olhar para o que está acontecendo com você. Mas o que você precisa fazer é autoconhecer-se. E para se autoconhecer, não existe outra forma senão o estudo, senão o estudar. E você já pôde perceber aqui que os estudos são das mais diversas fontes.
No vídeo anterior nós falamos um pouco do Reiki. O Reiki tem 1 século de existência, uma técnica que alguém trouxe para a humanidade. E agora estou falando da atualidade de uma pessoa, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que estuda a glândula pineal. Então é um médico que está fazendo um estudo científico e está falando sobre mediunidade, está falando sobre essa capacidade do ser humano se contactar com outras consciências. E dizendo também, trazendo essa análise, primeiro nós temos que contactar com nós mesmos. Então, conhecer um pouco de ciência, conhecer sobre o nosso corpo físico, conhecer sobre a existência é fundamental nos dias de hoje. Observe então o seu dia a dia, observe as suas emoções, observe o seu corpo. Quanto mais desdobramento a pessoa tiver, mais ela vai contribuir para a produção de ectoplasma. A produção de ectoplasma é realizada através de células que temos no nosso sangue, as mitocôndrias. Cada vez que nós respiramos, nós trazemos o prana, que é essa vida energética que está no ar, que está na luz, que está no sol, e ela entra em contato com o nosso biológico e então nós produzimos o ectoplasma. Produzindo o ectoplasma e ainda mais em excesso, nós vamos começar a consumi-lo. Então, consumindo este ectoplasma, ele vai indo para o físico, né? Porque a gente faz esse meio. A mitocôndria, ela traz de outro plano de existência para o terceiro plano de existência. Então, às vezes, a formação de tumores acontece pelo consumo excessivo de ectoplasma. Nós consumimos porque produzimos. Então, se fizéssemos algo de bom com isso, nós não teríamos apenas esse peso no nosso corpo, né? Quando a gente respira e produz ectoplasma, nós podemos curar. Então, em uma sessão de Reiki que você impõe as mãos sobre uma pessoa, você está o tempo todo conectado, inspirado, e você vai produzir cada respiração ectoplasmas. E por isso que existe cura. Existe cura e não só no Reiki, existe cura nas igrejas, existe cura nos centros espíritas, e é dessa forma que acontece. Vêm substâncias de outro plano de existência através do nosso sangue, da nossa respiração, produz o ectoplasma, que seria a materialização dessa energia do outro plano, e então ela vem para o terceiro plano de existência, vem para o corpo físico. Então, às vezes, quando você não usa, você consome e vai acabar então produzindo câncer, vai estar ansioso, daqui a pouco com medo, daqui a pouco com depressão e muitas outras doenças que nós poderíamos citar hoje aqui. Então, pense nisso e use toda essa força que você tem. Use todo esse biotipo que você tem, porque cada um de nós escolheu o corpo para nascer. Foi o nosso espírito que deu o comando para cada gene, para cada célula, para formar aquele corpo que nós precisaríamos para essa existência e para essa experiência. Então veja, observe, sinta, só você que pode ver isso. Para que ele está aqui na Terra? Com a função de quê? E imagine então essa pandemia acontecendo. Não precisa de curadores na Terra? Mais do que nunca. É necessário que a gente vá se descobrindo, que vá trazendo esse lado curador que cada um de nós tem. Eu tenho certeza, nós nascemos com o compromisso de curar a Terra. Nós nascemos com o compromisso de curar a nós mesmos. E então, às vezes, quando brota aquela vontade, não, eu quero contribuir para o outro, eu quero ajudar o outro. Na verdade, nós estamos ajudando a nós mesmos. Na verdade, nós estamos curando a nós mesmos. Então, não perca mais tempo.
Olhe para você e não tem mais como você disfarçar. Lembre-se, nós estamos em 2020 e 2020 é o ano da colheita e é o ano de se mostrar quem verdadeiramente somos. Lembre do arcano 20, o julgamento. São 3 pessoas levantando de caixões, ou seja, tem coisas que nós temos que deixar porque não faz mais parte do hoje. Ela foi do nosso passado. Hoje necessita algo novo de nós. E a Terra está vibrando cada vez mais sutil. A Terra está vibrando cada vez mais leve. Experimente. Se você não acredita que pode sentir tudo isso, experimente. E mais uma vez eu vou dizer para você, busque uma terapia holística, busque o Reiki, busque uma sessão de barras de Axis e você vai ver que você sente energia e que você veio para isso, para canalizar energia e ser curador da Terra e de você mesmo. Um beijo no coração. Se você gostou dessa nossa reflexão, por favor, deixe um gostei e compartilhe esse vídeo. Se foi útil para você, será útil também para outras pessoas. Beijo no coração.